Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Tá, essa é a nossa primeira aula de introdução à física, né? Também nessa unidade nós vamos falar um pouco sobre unidades de medida, né? Notação científica, mas essa primeira aula em particular, nós vamos falar da física enquanto área de conhecimento e vamos também discutir algumas relações dessa ciência com outras áreas de conhecimento. Tá bom? Então, vamos estudar também, como nós estamos num curso de formação de professores, qual é a importância de se ensinar física. E lá no final dessa apresentação, tem algumas dicas para vocês sobre como resolver problemas de física, tá? Tem algumas dicas que eu coletei lá de um artigo bem interessante do professor Paulo Rosa, que vai falar algumas informações importantes que vocês vão ter que ter ao longo dessa disciplina que vão ajudar vocês a melhor se desenvolver em Física 1, tá bom? Então, vamos lá? Então, esse é o tema da nossa aula, né? Introdução à Física Básica, unidades de medida e análise dimensional. Essa é a primeira aula. Os objetivos da nossa aula são fazer uma introdução ao estudo da física básica, né, e da mecânica dos sólidos, discutir sobre como estudar e solucionar problemas de física, tá? Então, os nossos focos dessa primeira aula vão ser nesses dois pontos. Então, a primeira pergunta, as primeiras 3 perguntas que eu tenho para vocês é: o que é física, né? Para que estudá-la e para que ensiná-la? É provável que muitos de vocês já tenham escutado, né? Nossa, como assim? Fazendo matemática e física, né? Tá louco. Então, assim, algumas qualidades, né, que atribuem a quem resolve cursar física. Mas é importante que a gente entenda o que é a física enquanto área de conhecimento e por que ela aparece no currículo escolar, né? Por que a gente deve estudá-la, por que a gente ensina, né? Hoje em dia, por exemplo, com a nova Base Nacional Comum Curricular, essas discussões elas vêm muito mais à tona, né? Porque não se o currículo da educação básica ele não deve se resumir mais em discutir o conteúdo pelo conteúdo daquela área de conhecimento, né? Mas esse conteúdo ele tem que estar voltado à formação de competências e a gente vai estudar física e ensinar física nessa perspectiva de, enquanto área de conhecimento, essa área de conhecimento, existem conhecimentos importantes nela que a gente leva para a sala de aula de modo que os estudantes possam tomar decisões conscientes, possam conhecer ciência, com isso possam exercer plenamente a sua cidadania, né, nessa perspectiva. Tá, então, a relação física, tecnologia e sociedade, né, nós temos aqui algumas fotos, 6 fotos que vão representar algumas situações que nós poderíamos explorar física nesse contexto social que nós estamos vendo aí. A primeira foto à esquerda aí está mostrando a evolução tecnológica, né, dos celulares, ainda é um Nokia antigo, né, mas tem o arroba aí da internet, tem um globo, tem um computador, né, uma pessoa falando com um fone de ouvido, então, e um microfone. Então, aí está mostrando um pouco mais dos avanços da tecnologia que tem tudo a ver com a física, porque a física, enquanto área de conhecimento, ela também pode gerar tecnologia. Então, o que vai diferenciar a física, por exemplo, da biologia, a biologia é a ciência da vida, né? Estuda os processos que têm vida. A física vai estudar os fenômenos da natureza, né? Mas esses fenômenos que ocorrem, o aprofundamento nesses fenômenos também pode levar à criação de tecnologia. E, por sua vez, a tecnologia também influencia a física. Isso, por exemplo, os telescópios, né, a nanotecnologia. A segunda imagem está relacionado a um lixão, né? Lixão a céu aberto, aí um dos grandes problemas na sociedade que a gente tem. Mas daria para discutir várias coisas aí de física também. Vocês poderiam pensar aí o que daria para discutir de física, por exemplo, num lixão.
Já pararam para pensar? Será que daria? Muita gente consegue pensar em alguns aspectos de química, mas eu diria que tem como pensar em física também aí, né? Será que de alguma forma alteraria algumas questões ambientais aí esse lixão a céu aberto? Que aspectos físicos isso poderia acontecer, né? Pensem um pouquinho sobre isso. Do lado direito também nós temos um outro tipo de poluição. A educação ambiental é muito importante a gente levar para a escola. Não é uma questão de modismo, mas é uma necessidade, né? A gente depende da natureza, nós somos parte da natureza. Então, aqui nós temos algumas chaminés de fábricas, né, liberando uma fumaça cheia de gases, né? Então, vai com certeza ter alguma influência aí em termos ambientais, que daria para fazer uma relação, tentar utilizar a física para compreender o que vai acontecer nesse momento aí. Abaixo nós temos uma questão médica, né? Temos um médico analisando uma radiografia de um paciente, o raio-x é um tema também que a gente discute na física. Ele é uma radiação ionizante, então tem os prós e contras do seu uso, é importante a gente discutir em termos de física. Aí no meio temos uma usina nuclear, né, que daria para explorar também muita coisa de física, tá? Então eu tô dando algumas ideias aqui para vocês, né? E aí temos alguns cientistas em um laboratório, provavelmente fazendo alguma pesquisa, que pode também ter alguma relação com física. Então, se num primeiro momento a gente olha e tem um pouco de dificuldade de entender o que a física tem a ver com todo esse contexto, saibam que em temas como esse aqui, em situações como essa, é plenamente possível a gente buscar elementos da física para tentar compreender algum aspecto que está aparecendo aqui nessas situações, certo? Isso é o que a gente chama de relação da física com a tecnologia e a sociedade. Agora eu vou trazer aqui algumas fotos do nosso contexto mais regional. Você consegue identificar a física nessas imagens? Então, nós temos aqui algumas embarcações aqui da frente de Santarém, né? Com o encontro das águas logo ali adiante do Rio Amazonas e Tapajós, certo? E aqui, olha, teria tanta coisa, gente, para a gente discutir de física. Teria a questão do encontro das águas para discutir densidade, daria para buscar um pouco da química lá para tentar explicar pH, por que que os rios aparentemente não se misturam, por que que os navios não afundam, né? Mesmo sendo mais pesado, por exemplo, que um prego, sei lá, que é um objeto que afunda na água, né? Do lado direito aqui nós temos a luz solar, também temos uma canoa, remo aqui. Na Física 1 a gente vai ter a oportunidade de ver como é que a velocidade da canoa, né? Ela se comporta no caso de um lago de águas calmas, por exemplo, como é que a velocidade dela decai, né? A gente vai ver que vai surgir uma exponencial bem interessante. Embaixo aqui nós temos uma situação de chuva, né, que também dá para explorar muita coisa. Eu já orientei um material didático sobre chuvas, outro sobre embarcações, outro sobre rios. O de rios a gente não terminou, mas o de chuvas está completo e o de embarcações também. E aqui, né, é a nossa praia de Alter do Chão, né, que também daria para explorar. A praia de Alter do Chão, gente, é tão interessante, né? Todos vocês conhecem, né? Mas a areia da praia, ela é tão fininha, por isso que ela esquenta muito rápido. Mas que propriedade, né, tem a ver com isso, que faz com que a areia da praia esquente muito mais rápido do que a água. Então, isso vocês vão estudar lá na física térmica, né? Não é um foco aqui da Física 1, mas provavelmente vocês já devem ter discutido em Física Conceitual também aqui no curso, né? A ideia do calor específico, né? Da areia e da água, e da capacidade térmica, certo? Então, para vocês verem que há, em situações cotidianas aqui da nossa região, chuva, encontro das águas, embarcações, praia, né? Tudo isso, em tudo isso é possível identificar física, né? Então, por que não verificar essas situações e a partir dela a gente estudar
né, os conhecimentos que são necessários para compreender esses fenômenos que estão acontecendo. Então, essa é a proposta que eu deixo aqui para vocês, tá? E aí a gente vai para a relação da física com as outras ciências, né? A física, ela pode ter relações com muitas outras ciências, né? Com a meteorologia, com a física médica, com a economia, eletrônica, biologia, entre outras, né? Eu gosto muito de produzir, por exemplo, material didático articulando a física e a biologia, né? Por exemplo, eu estou orientando o TCC de uma aluna, agora nesse semestre, da biologia, que ela vai fazer um trabalho sobre o olho humano. Então, a gente vai fazer uma articulação biofísica ali, né, do olho humano. Aí tem outra, a gente já trabalhou com a meteorologia, né, que é o caso das chuvas, da radiação UV. E também tem a relação da física médica, né, sobre os diagnósticos, né, os exames médicos que usam ondas eletromagnéticas também. A própria economia, gente, assim, a teoria do caos da física, ela consegue, né, tentar criar um modelo ali para como vai acontecer na economia também. Então, é muito interessante. No texto que eu estou disponibilizando para vocês para leitura, traz alguma dessas relações, tá? Que eu já trouxe com foco já em outro livro. E aí a gente passa para um outro ponto importante. Como estudar e solucionar problemas em física, né? Esse são alguns elementos que eu trago do material do professor Paulo Rosa, publicado em 2009, a referência está lá no final para vocês verem, né? Então, assim, muita gente que está começando a disciplina de Física 1 fica com essa dúvida, né? Como é que eu estudo, né, uma disciplina que exige cálculo, como eu falei lá na nossa apresentação, né, no vídeo anterior, eu discuti com vocês que a gente vai utilizar muito cálculo diferencial, integral na Física 1, né, e às vezes os estudantes se sentem perdidos, até com alguns cálculos mais básicos. Então, assim, tem algumas dicas daqui para frente de como vocês estudarem, tá, e solucionar problemas de física. Claro que são algumas, né, assim, cada um tem o seu modo, tá, o mais importante é se você sentir dificuldade em algum tema, em algum assunto que você ainda não viu, que precisa de conhecimentos anteriores, você ir lá e dar uma estudada, tá bom? E assim tem que ser tudo muito rápido, porque a gente está correndo contra o tempo aqui nesse semestre. Então, cada estudante tem o seu modo de estudar, né? Entretanto, a experiência mostra que certas atitudes e hábitos favorecem a aprendizagem. Então, tem gente, por exemplo, que estuda com uma outra pessoa. No nosso caso, a gente via muito grupos, né, estudando ali na UFOPA, mas agora com a pandemia tá cada um na sua casa, então é mais difícil de estudar dessa forma aqui em grupo, nesse contexto que nós estamos. Mas seria o aconselhável essa interação, porque nessa interação a gente aprende com o outro, né? E assim, o ideal é que o outro que você está conversando, ele tenha um nível de conhecimento mais ou menos próximo do seu, para vocês crescerem juntos. Porque se vocês tiverem uma disparidade muito grande, por exemplo, não tem um ritmo de estudo muito bom e você está lá em cima, você vai acabar, né? Vocês não vão se dar muito bem para estudar, né? Então, o seu grupo de estudo, eles têm que caminhar mais ou menos juntos, né? Tem que ter um espaço adequado para você estudar. Eu sei que nem todo mundo consegue isso, tá? Tô consciente disso, mas assim, tente de alguma forma arrumar o seu canto e o seu horário para estudar. Isso é muito importante. Criar um hábito de estudo, né? Por exemplo, quando eu fazia a graduação, eu estudava à noite. O melhor horário para eu estudar era de manhã, eu estudar em casa. Então, eu ajeitava a minha mesinha lá no fundo do quintal para tentar me concentrar, né, e desfocar do que estava acontecendo na casa. Então, eu tentei criar o meu hábito de estudo lá no fundo do quintal pela manhã, entre outros horários, de madrugada. Para quem ainda não estuda, ele sabe que vai estudar. Tem aqueles que estudam com vários livros,
Com computador, hoje em dia, né, tem as videoaulas, tem os livros. É muito importante vocês terem acesso aos livros, não se baseiem apenas em videoaulas, tá? Então, hoje em dia, assim, com o advento da internet, as pessoas leem poucos livros, né? Então, a videoaula, ela ajuda muito, mas ela faz uma síntese. Você precisa, enquanto professor, se aprofundar nos livros, comparar livros, tá? Pegar os materiais síntese que o professor está passando, as dicas de leituras, isso é muito importante, tá bom? A concentração também. Não é possível a solução de um problema sem que tenhamos estudado a teoria ele relacionada. Isso é muito importante. Quando a gente vai estudar, resolver um problema de física, por exemplo, se você for resolver um problema de leis de Newton, não tem como você resolver um problema se você ainda não tiver estudado a teoria sobre ele. Você precisa entender os conceitos que estão por trás, né? Então, tem gente que senta e não entende o problema porque não entende ainda a teoria. Então, o primeiro passo é você estudar a teoria, estudar o assunto para depois tentar resolver o problema, tá? A dificuldade, muitas vezes, não está no número de horas despendido no estudo, mas em como essas horas são gastas. Hoje em dia, por exemplo, com a rede social, é muito comum você desfocar, né, dos seus estudos. Então, assim, a dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem estudando, tentem colocar o celular no silencioso, deixa ele um pouco distante de você, assim, desliga, sei lá, o WhatsApp, alguma coisa assim, que possa te distrair naquele momento. Porque quanto mais distração você tiver, maior vai ser a quantidade de horas que você vai ter que estudar, e aí você vai ter a sensação de que você não aprendeu muita coisa, né? Então, assim, você pode diminuir a quantidade de tempo, mas ter qualidade de estudo, tá? Então, foquem naquilo que vocês estão fazendo. Ler um texto de física necessita que a leitura seja acompanhada da anotação das dúvidas que aparecem. Esse item 3 também é uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos. Tem gente que lê, né, um texto de física como se fosse uma literatura, né, de, sei lá, de Machado de Assis, né, que você lê lá como se não tivesse outra pessoa, né, não precisasse compreender melhor aqueles cálculos, aquelas equações. Então, ler uma literatura é diferente de ler um texto de física, né, e aí quando você vai estudar, você precisa ter o seu caderno de anotações. Precisa registrar as sínteses. Na hora que você registra, você organiza isso melhor na sua mente, certo? Então, as suas anotações, as suas leituras acompanhadas de anotação são fundamentais para você organizar melhor seu pensamento, tá? E com isso você ter a sua síntese. Saber expressar uma dúvida é mais da metade do caminho para a superação dessa dúvida, que é o que a gente chama de dúvida qualificada. Eu vou ter momentos que eu vou encontrar vocês pelo Meet para vocês tirarem a dúvida. Aí, às vezes, eu pergunto, e aí, gente, tem dúvida? Aí, não tem. Ou tem gente que tem, mas eu não sei nem como perguntar. Então, você precisa aprender a organizar o que você tem dúvida, o que você quer perguntar, né? Para que o professor possa lhe orientar melhor. Então, você precisa qualificar a sua dúvida, tá? Então, se você conseguir fazer isso, você já está com meio caminho andado, porque aí o professor pode ir lá no foco e te ajudar melhor, tá bom? Sugestão de método de estudo. Letra A. Estude sempre com o caderno de anotações ao lado. Ao surgir uma dúvida, anote-a imediatamente para referência futura. Porque, assim, às vezes surge uma dúvida, né? Você está lendo, não é nada que você leu ali, mas é algo que veio na sua cabeça quando você leu, por exemplo. E, nossa, mas surgiu essa dúvida. Ou é alguma coisa que você leu. Então, você tem que anotar imediatamente, né? E acompanhando o número da página, o parágrafo dessa dúvida, né? Para poder orientar você melhor. Seja claro ao anotar essa dúvida. O que exatamente não foi compreendido, tá? Então, é isso que você precisa anotar. Procure
Procure em outros textos sobre o mesmo assunto e compare-os uns com os outros. Por vezes, o assunto está mais claro em outros textos e nossa compreensão fica melhor ao consultarmos mais de uma fonte. Isso é interessante, assim. Agora, por exemplo, vocês estão sem acesso à biblioteca, né? Onde vocês poderiam pegar livros, né? Emprestar livros para vocês estudarem. Mas existem muitos livros por aí rodando em PDF, inclusive a gente vai disponibilizar alguns para vocês, né, no Drive, de alguns capítulos, né? Mas vocês, quando tiverem acesso, se você tiver mais de um livro para comparar, é melhor, não é? Porque você vai verificar onde que um livro, né, está mais claro do que outro, aquele tema para você compreender. E é a mesma sugestão que eu dou para vocês quando forem realizar trabalhos também, tá? Evitem de consultar em blog que não tem fundamento, às vezes a pessoa pode colocar qualquer coisa lá. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, tá? Então, assim, a tecnologia, ela teve um lado bom, né? Como esse aqui, a possibilidade de eu gravar aula com antecedência para vocês e disponibilizar, por exemplo. Mas tem o lado ruim, né? Que acomoda a gente, né, que distrai a gente, então tu levas um tempo muito maior às vezes para fazer algumas coisas, porque tu tá distraído com outras questões de rede social, enfim. Então, assim, aproveitem o potencial que a rede de internet tem, né, para vocês utilizarem, né, vários materiais para estudar, para comparar. Além das videoaulas, os textos também, entre outras referências, né, como artigos publicados. Letra C. Forme um grupo de estudos com mais 2 ou 3 estudantes, com um nível de conhecimento equivalente ao seu. Foi o que eu falei logo no início da apresentação. Grupos maiores não funcionam e grupos muito heterogêneos também não. Contudo, o trabalho em grupo não significa que tarefas deverão ser divididas. A função do grupo é oferecer suporte naquelas tarefas em que você apresenta mais dificuldades. Às vezes, o colega do grupo entendeu melhor certa parte do conteúdo, enquanto você entendeu melhor outras. Eu acho que mesmo à distância, gente, é possível vocês fazerem isso. Porque com os grupos agora de WhatsApp, né, vocês podem fazer esse diálogo. Eu acho, assim, que os grupos de WhatsApp, eles deveriam funcionar como um grande grupo em que a gente dialoga sobre aquela disciplina. Eu ainda sinto muita falta dos estudantes utilizarem a função daquele grupo como uma função de aprendizagem também. O objetivo do grupo como objetivo de aprendizagem, né? Então, se eu tenho dúvidas, eu posso colocar lá, outro colega pode tirar, outro pode ter entendido de outra forma. Então, o diálogo dentro do grupo de WhatsApp também ele pode ser produtivo para a evolução da disciplina. Então, vocês podem e até devem fazer isso no nosso grupo, tá bom? Não deixe dúvidas acumularem sem resposta. Lembre que um curso é construído de forma que novos conceitos sejam ancorados. Faltou um acento aqui, tá? Em conceitos que você já possui, que é a ideia da aprendizagem significativa, né? Se você tem, por exemplo, um conhecimento anterior na sua mente, né? Isso a gente chama de, na aprendizagem significativa, o Algebra chamou de subsunsor, né? Então, o novo conhecimento, o conhecimento só vai ser significativo para você nessa perspectiva se o novo conhecimento se ancorar nesse conhecimento anterior. Por isso, a importância dos conhecimentos prévios. E aí, essa ancoragem a gente chama de aprendizagem significativa, certo? Portanto, procure o professor ou o monitor da disciplina para esclarecer dúvidas, faltou um acentozinho aí também, que você não conseguiu resolver dentro do seu grupo de estudos, certo? Então, é importante esse conhecimento anterior, né? Caso você não tenha, você tem que construir. Exemplos não são somente para serem lidos, eles devem ser lidos e refeitos por você. É importante, nas aulas eu dou alguns exemplos de vocês, é importante vocês refazerem. A função do exemplo é a de fornecer um conjunto de situações padrão para que você possa resolver problemas. Ao solucionarmos problemas, sempre buscamos situações similares para, a partir dela, construirmos as estratégias de solução
para situações novas, que são os problemas. Ou seja, os exemplos são fundamentais, vocês precisam refazer, porque eles podem dar, né, a habilidade de vocês depois resolverem os problemas, ok? Desculpe, gente, que tem muitas palavras aqui que não estão acentuadas, eu acabei copiando e colando de um PDF, e aí eu não reparei que algumas palavras vieram sem acentuação, tá? Estratégias para a resolução de problemas. Primeiro, leia atentamente o problema. Segundo, faça um desenho ou diagrama anotando as informações relevantes fornecidas pelo problema, certo? Que é quando você faz aquela coleta de dados, vê mais ou menos ali o que você quer calcular, identificar, né? Descreva as variáveis do problema, incluindo o que está sendo solicitado como resposta. Liste as estratégias possíveis para a solução do problema, porque às vezes não tem só uma estratégia para a resolução, né? Olha, vocês já devem ter reparado isso, que alguns estudantes podem resolver de um jeito, outros resolvem de outro jeito, mas chegam no mesmo resultado. Se é coerente a resolução, e se não assassinaram nem a física nem a matemática, então a gente aceita, né? Escolha aquela estratégia que pareça mais simples e direta. Implemente a estratégia escolhida, certo? Então, essa aula aqui vai ficar gravada e vocês podem tentar seguir esses passos aqui sempre para vocês se organizarem melhor na resolução do problema. Lembre-se que vocês estão sendo formados para serem professores. Então, quanto mais organizado estiver a sua resolução, mais você vai estar preparado para explicar isso para o seu aluno. E atenção! Somente substitua valores numéricos no final, quando você já encontrou a expressão da grandeza procurada em termos de quantidades conhecidas. Isso é extremamente importante, gente, porque se você substitui os valores no início, você perde a física que está por trás, porque você vai fazendo a manipulação numérica e você não entende ali no final por que aquele resultado deu aquilo. Quando você encontra a equação genérica, né, a equação em termos das variáveis, você consegue analisar aquela situação, qual é a dependência com que grandeza, se é direta, se é inversamente proporcional. Então, assim, a substituição dos valores só é o passo final, tá? E como saber se eu acertei um problema em física? Às vezes você resolveu, seguiu todos os passos e tal, e agora, né? Então, tem algumas estratégias, alguns procedimentos para ver se a sua resposta é válida ou é plausível, né? Uma delas é a análise dimensional, né? O que é a análise dimensional? Você vai analisar as unidades, né, que estão envolvidas naquele problema que você está resolvendo. Por exemplo, uma equação que todos vocês já devem conhecer é essa aqui, que o peso é igual a massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade naquele local, certo? Então, se eu coloco entre colchetes esse P, eu quero dizer que eu estou querendo expressar aqui só a unidade do peso, né? Aqui, olha, se o D está entre parênteses, eu quero a unidade dessa grandeza distância, né? Que é a grandeza comprimento, né? Então, a unidade de comprimento é o metro, centímetro, milímetro, quilômetro, dependendo qual é a unidade que você está usando, qual é o sistema, né? No caso do peso, né, o peso é uma força. E essa força, a gente sabe que a unidade de força é Newton, tá? Se não sabe, vai aprender aqui na Física 1. Então, a unidade de massa, quilograma. A unidade de aceleração gravitacional, metros por segundo ao quadrado. Toda aceleração ela é dada por metro por segundo ao quadrado. No sistema internacional de unidades, esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ele é chamado de Newton. Apesar de ser a homenagem ao Isaac Newton, toda unidade ela se escreve por extenso com letra minúscula, mesmo que seja um nome próprio de pessoa. A gente vai ver na próxima aula isso, tá? E o símbolo é um N maiúsculo. Então, se eu estou resolvendo uma equação
e nessa igualdade dá uma unidade de um lado e outra unidade do outro, então a minha equação está errada, porque a análise dimensional não bateu. Vou repetir. Se eu tenho aqui o peso, a unidade do peso é Newton, certo? E a unidade de massa vezes a gravidade, a massa é quilograma. E a gravidade, a aceleração gravitacional é metro por segundo ao quadrado. É como se fosse massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, a unidade é força, que é o Newton. Então, aqui dá Newton e aqui dá Newton. Beleza, então a minha análise dimensional está ok. Então, eu tenho que olhar a minha equação e ver se quando eu faço as unidades de um lado, vão dar as mesmas unidades do outro lado. Se não der, sobrar alguma coisa, é porque a minha conta está errada. Por isso que eu tenho que analisar a equação a partir de variáveis e não de números, porque se eu substituo os números, eu perco essa visão da física, das grandezas físicas, certo? Uma outra forma de ver olha aqui está dando o exemplo, né? O tempo transcorrido entre dois eventos, ainda da análise dimensional. Né? Se eu quero unidade de tempo, eu represento pelo T maiúsculo, que pode ser segundos, horas, minutos. Então, se de um lado dá unidade de tempo, do outro necessariamente tem que dar tempo também, tá? Então, se eu quero saber a unidade de P, eu faço a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, que nesse caso vai dar Newton. Procedimentos para determinar se a resposta é válida ou plausível, continuando. Uma outra possibilidade é a ordem de grandeza. Quando vocês chegarem na resposta que vocês estão calculando, verifiquem se a ordem de grandeza, né, se o valor que vocês encontraram não é muito absurdo. Por exemplo, você está calculando a massa de uma pessoa em alguma situação. E aí você vai, resolve, aí a massa da pessoa dá 500 mil quilogramas. Gente, pode existir alguém no mundo que tenha 500 mil quilogramas, ou seja, 500 toneladas, antes dela chegar a esse valor, ela já morreu, né? Dos seres humanos que nós conhecemos, né? Então, 500 toneladas, meu Deus, né? Um carro pequeno tem o quê? 1 tonelada. Então, assim, a gente precisa identificar essa ordem de grandeza, né, que é a que a gente vai analisar. A partir da próxima aula a gente vai falar mais disso, mas aquela potência de 10 que vai acompanhar o número, né, e ver se é plausível, porque às vezes assim, é totalmente absurda, então a gente tem que ver se a resposta é plausível em termos de ordem de grandeza. Os limites assintóticos, isso vocês vão escutar muito falar na matemática, né, então assim, eu tenho uma equação e aí eu vou verificar. Vamos supor que essa equação ela dependa da velocidade. Aí você analisa assim, se aumentar muito a velocidade, o que vai acontecer com essa grandeza? Vamos supor, se a velocidade cai a zero, essa grandeza que eu estou analisando, ela cai a zero também nessa equação que eu estou vendo? Se essa grandeza que eu estou analisando, tem várias situações que vocês vão ver quando a gente tiver feito as demonstrações, né? Mas assim, o que você tem que ver é, se eu levo a zero ou se eu levo a infinito, o que acontece com aquela grandeza? Se for plausível, isso que você está analisando, o que acontece com ela, esses limites assintóticos, aí sim é uma resposta plausível. Tá? Então, essa é a bibliografia, né, da aula de hoje. Eu utilizei o Halliday, os Fundamentos da Física, o Moisés, no livro de Física Básica. No livro Física para o Brasil Pensando o Futuro, esse texto eu deixei lá para vocês lerem, naquele primeiro material que eu deixei no cigarro. E o curso de Física Básica do Paulo Rosa, também disponível aqui, se vocês quiserem o material completo que eu trago aqui, tá disponível nesse link, tá? Então, e o livro Lições de Física do Feynman também foi usado para essa aula, tá bom, gente? Então, é isso. E lembre-se sempre de uma frase do Thomas Edison, né? O sucesso conquista-se com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, a gente vai batalhar nessa Física 1, tá?
E lembre-se que um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Não lembro de quem é essa frase, não é minha, tá? Mas é uma frase que retrata bem o que eu tô trazendo aqui, do que a gente vai precisar para Física 1. Então, bons estudos, tá? Sigam as orientações lá do nosso guia pedagógico dessa semana. Obrigada.